Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Gradiva de Jensen e outros trabalhos. Breves escritos, de 1903 a 1909. Resposta a um questionário sobre leitura, 1906. Pedem-me que faça uma relação de 10 bons livros e sem a tal acrescentarem maiores explicações. Cabe-me assim não somente a escolha dos livros, mas também a interpretação do pedido. Como estou acostumado a dar atenção a pequenos sinais, devo basear-me na forma como esse enigmático pedido foi expresso. Não me solicitaram os 10 mais esplêndidos livros da literatura mundial, quando eu seria obrigado a responder, como tantos outros, de Homero, as tragédias de Sófocles, o Fausto de Goethe, o Hamlet e o Macbeth de Shakespeare, etc. Nem me pediram os 10 livros mais significativos, entre os quais teriam de ser incluídas as realizações científicas de Copérnico, do velho médico Johann Weyer sobre a crença nas bruxas, a descendência do homem de Darwin, e outros. Nem falaram em livros favoritos, entre os quais eu não teria esquecido O Paraíso Perdido de Milton e O Lázaro de Heine. Parece-me pairar uma ênfase especial sobre o adjetivo bons, em sua frase, e com isso pretenderem os senhores designar aqueles livros que se assemelham a bons e amigos, aos quais devemos uma parcela do nosso conhecimento da vida e de nossa visão do mundo, livros que nos deram prazer e que recomendamos de bom grado a outros, mas que não nos despertam uma particular e tímida reverência, nem uma sensação de pequenez diante de sua grandiosidade. Indicarei, portanto, 10 bons livros que me vieram à mente sem muita reflexão. Multatuli, Cartas e Obras. Kipling, Jungle Book. Anatole France, Sur la Pierre Blanche. Zola, Fécondité. Merezowski, Leonardo da Vinci. G. Keller, Leut von Seldwyla. C. F. Meyer, Utens Lextitage. Macaulay, Essays. Gompers, Griechiche Denker. Mark Twain, Setes. Não sei o que pretendem fazer com essa lista. Até mesmo a mim ela parece estranha, e não posso enviá-la sem algumas observações. Não me deterei nas razões desses livros e não de outros igualmente bons. Só desejo examinar a relação entre o autor e sua obra. Esse elo não é sempre tão firme como, por exemplo, no caso do Jungle Book de Kipling. Na maior parte das vezes, eu poderia ter escolhido outro livro do mesmo autor, como, no caso de Zola, o Dr. Pascal, e assim por diante. Com frequência o mesmo homem que nos ofereceu um bom livro produziu outras boas obras. No caso de Multatuli hesitei entre escolher as cartas de amor, em detrimento das cartas particulares, e rejeitar as primeiras a favor das segundas, e assim escrevi Cartas e Obras. Excluí dessa lista obras realmente criativas de valor puramente poético, porque não parece ser este exatamente o objetivo de sua solicitação, bons livros. Quanto ao Uten de C. F. Meyer, coloco sua condição de bom bem acima de suas qualidades formais, nele procuramos edificação e acima de prazer estético. Com esse pedido de 10 bons livros os senhores levantaram uma questão que poderia ser estendida indefinidamente. E aqui concluo, para não me tornar em demasia informativo. Sinceramente seu. Freud. Prospecto para Schriften zur Angewandten Seelenkunde, 1907. Os Schriften zur Angewandten Seelenkunde, cujo primeiro número acaba de ser publicado, dirigem-se àquele amplo círculo de pessoas instruídas que, sem serem realmente filósofos ou médicos, estimam as ciências da mente humana por sua importância na compreensão e no aprimoramento de nossas vidas. Os artigos não serão publicados numa ordem pré-determinada, mas sempre apresentarão em cada caso um único estudo sobre a aplicação de conhecimentos psicológicos a temas artísticos e literários, à história das civilizações e religiões, e a outros setores análogos. Esses trabalhos terão algumas vezes o caráter de investigações exatas, outras vezes o de esforços especulativos, ora tentando abranger questões mais amplas, ora tentando aprofundar-se num problema mais restrito. Contudo, serão sempre realizações originais que evitarão se assemelhar a simples resenhas ou compilações. O organizador sente-se no dever de responder pela originalidade e valor dos artigos a serem lançados nesta série.
Quanto ao mais, não é sua intenção interferir na independência de seus colaboradores, ou responsabilizar-se pelas palavras dos mesmos. O fato de que os primeiros números da série aliam-se em particular às teorias por ele defendidas no campo da ciência não irá necessariamente caracterizar todo o empreendimento. Ao contrário, esta série está aberta aos representantes de opiniões divergentes, e espera poder ser um veículo para a expressão da multiplicidade de pontos de vista e princípios da ciência contemporânea. O editor. O organizador. Prefácio a Nervous Anxiety States and Their Treatment, de Wilhelm Stell, 1908. Minhas investigações sobre a etiologia e o mecanismo psíquico das doenças neuróticas, que me ocupam desde 1893, de início passaram quase desapercebidas dos meus colegas especialistas. Por fim, entretanto, essas investigações mereceram a aprovação de vários pesquisadores médicos, chamando também a atenção para os métodos psicanalíticos de exame e tratamento aos quais devo minhas descobertas. O Dr. Wilhelm Stell, um dos primeiros colegas com quem pude partilhar meus conhecimentos de psicanálise, e que se familiarizou com essa técnica através de muitos anos de prática, incumbiu-se de estudar um tópico dessas neuroses do ponto de vista clínico, baseado em minhas concepções, e de oferecer aos leitores médicos as experiências que obteve pelo método psicanalítico. Embora de bom grado eu responda por este trabalho no sentido que acima indiquei, é apenas justo que declare explicitamente que foi muito pequena a minha influência sobre este volume a respeito dos estados nervosos de ansiedade. As observações e todas as minuciosas opiniões e interpretações são inteiramente do próprio autor. Minha participação limitou-se a propor ao autor o uso do termo histeria de angústia. Acrescentarei que o trabalho do Dr. Stell fundamentou-se sobre uma rica experiência e deverá estimular outros médicos a confirmarem por seus próprios esforços nossas opiniões sobre a etiologia desses estados. Seu trabalho nos revela imagens inesperadas das realidades da vida, tão frequentemente ocultas sob os sintomas neuróticos, e poderá convencer nossos colegas de que as atitudes que decidirem adotar diante das indicações e explicações oferecidas nestas páginas não será uma questão indiferente do ponto de vista tanto do seu discernimento como da sua eficiência terapêutica. Viena, março de 1908. Prefácio a Psychoanalysis, Essays in the Field of Psychoanalysis, de Sandor Ferenczi, 1910-1909. A investigação psicanalítica das neuroses, as várias formas de doenças nervosas com causação mental, empenhou-se em estabelecer sua conexão com a vida instintual e as restrições a ela impostas pelas exigências da civilização, com as atividades do indivíduo normal em fantasias e sonhos, e com as criações da mente popular no campo das religiões, dos mitos e dos contos de fadas. O tratamento psicanalítico de pacientes neuróticos, baseado nesse método de investigação, exige muito mais do médico e do paciente que os métodos comumente usados até aqui, que operam por meio de medicamentos, dieta, hidropatia e sugestão, contudo, traz aos pacientes um alívio muito maior e um fortalecimento permanente diante dos problemas da vida, de modo que não há motivo para surpresa ante os contínuos progressos desse método terapêutico, apesar da violenta oposição. Conheço bem de perto o autor destes ensaios, que está, como poucos, familiarizado com as dificuldades das questões psicanalíticas, sendo o primeiro húngaro a empreender a tarefa de despertar nos médicos e homens esclarecidos de seu país o interesse pela psicanálise por meio de material escrito em sua língua materna. Cordialmente desejamos que essa sua tentativa seja bem-sucedida e possa angariar para esse novo campo de trabalho novos adeptos entre seus compatriotas. Colaborações para NEU Freire e Prece. I. Resenha de imagem Camp Gegen Irbacillen, de Georg Biedenkopf. Oculto sob um título pouco promissor, esse livro de um homem corajoso traz ao leitor muitas considerações dignas de estudo. O subtítulo é mais revelador quanto ao conteúdo, uma filosofia de pequenas palavras. Nele o autor combate o uso daquelas em pequenas palavras e expressões que incluem ou excluem em demasia, que, quando usadas frequentemente, revelam uma tendência para julgamentos exclusivos e superlativos. É evidente, e nosso autor contestaria até mesmo essa expressão, que sua luta não é contra essas palavras inofensivas, mas contra a tendência do indivíduo a inebriar-se com as mesmas e a esquecer, devido à representação exagerada assim expressa, as necessárias limitações de nossas declarações e a inevitável relatividade de nossos julgamentos.
É realmente muito útil que as pessoas sejam advertidas de que grande parte do que era considerado evidente ou indisparatado por gerações anteriores, é hoje por nós julgado, inversamente, disparatado e evidente. É útil também que observem através de uma série de exemplos bem escolhidos que até escritores importantes são vítimas de um estreitamento de horizonte mental em consequência de um uso incorreto de superlativos. A exortação a uma moderação de juízos e expressões é apenas um ponto de partida do autor para um estudo ulterior de outros erros de pensamento em dos seres humanos, sobre delírio central, fé, sobre moralidade ateia, e outros. Em todas essas observações evidencia-se o honesto esforço do autor para acatar as implicações da visão do mundo decorrente das descobertas da ciência moderna, em particular da teoria da evolução. No texto encontraremos muitas verdades psicológicas, e outras que, embora já ditas, nunca serão suficientemente repetidas. O autor impõe-se a ingrata tarefa de aprimorar e converter os indivíduos através de uma influência moderadora, sem tentar influenciá-los pelo riso ou pelo humor, ou arrebatá-los pela paixão. Desejemos-lhe, portanto, muito sucesso. Segunda resenha de The Mystery of Sleep, de John Bigelow. Em vez de reservar à ciência a solução do mistério do sono, o piedoso autor recorre a argumentos bíblicos e causas teológicas. Segundo ele, por exemplo, seria indigno da providência divina permitir que os seres humanos passassem um terço de suas vidas espiritualmente inativos. O sono seria, portanto, um estado em que a influência divina penetra mais efetiva e livremente na vida mental humana. Apesar de todas as nossas objeções ao modo de pensar do autor, não deixaremos de assinalar o elemento de verdade que existe nessa afirmação. Os estudos científicos do estado da vida mental durante o sono obrigam-nos a rejeitar como inadequada a nossa antiga teoria de que o sono reduz a um mínimo a atividade mental. Não há interrupção dos importantes processos de atividade mental inconsciente mesmo intelectual, como demonstra a elucidação dos sonhos feita por esse crítico, mesmo durante o sono profundo. Essa atividade mental inconsciente mereceria ser chamada de demoníaca, mas dificilmente de indivina. Terceira. Necrológio do professor Essian Merschlag. Essian Merschlag, que há cerca de 30 anos encerrou suas atividades como professor da religião judaica, era uma dessas personalidades que possuem o dom de marcar indelevelmente o desenvolvimento de seus alunos. Possuía uma centelha da mesma chama que iluminou os espíritos dos grandes videntes e profetas judeus, centelha essa que só se extinguiu quando a idade avançada debilitou suas forças. O lado passional de sua natureza, porém, era moderado pelo ideal humanista do nosso período clássico alemão que o guiava, e seu método pedagógico estava baseado nos fundamentos dos estudos clássicos e filológicos a que devotara sua juventude. A instrução religiosa era para ele um meio de despertar o amor das humanidades, e através da história judaica conseguia desobstruir as fontes de entusiasmo ocultas nos corações jovens e fazê-las fluir até ultrapassarem as limitações do nacionalismo ou do dogma. Aqueles alunos seus que mais tarde puderam privar com o mestre o seu próprio lar, nele encontraram um amigo paternal e solícito e descobriram a compassiva bondade que era característica fundamental de sua natureza. Em seu enterro, o Dr. Fredjun, o historiador, expressou seus sentimentos de gratidão para o venerável professor, sentimentos que várias décadas não conseguiram alterar. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.